Leitura diária. Semana 6. Terça-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a ressurreição. A ressurreição, essencial à fé. Nos versículos 12 a 17 de 1 Coríntios 15, vemos como a ressurreição é estratégica e essencial para a nossa fé. O texto diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não crer na ressurreição de Cristo torna vã a nossa pregação, ou seja, não tem efeito algum, torna vã a nossa fé. Seremos tidos por falsas testemunhas, pois estaremos indo contra Deus, uma vez que negar a ressurreição é o mesmo que duvidar de Deus. E por fim, permaneceremos em nossos pecados, ou seja, não houve perdão de pecados. Na época de Paulo, no judaísmo, havia duas fortes correntes, os fariseus e os saduceus. Vejamos a diferença entre eles. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Atos 23, 8. A declaração dos saduceus afeta o viver da igreja em Corinto, comprometendo o dispensar de Deus aos santos e fazendo-os perder o sentido de ser cristãos. Diante disso, para assegurar nossa convicção de que Cristo ressuscitou, recomendo a você, querido leitor, declarar em alto e bom som: Cristo ressuscitou. A ressurreição existe sim. Amém. Continuando no versículo 18, lemos: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios capítulo 15. Na segunda vinda de Cristo, os irmãos que já morreram, identificados nesse versículo como os que dormiram, serão ressuscitados. Depois, os que ainda estiverem vivos terão seus corpos transfigurados e, em seguida, todos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Prosseguindo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Sem a clara convicção acerca da ressurreição, a infelicidade é uma certeza. Mas a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Aleluia! Nós temos outra vida para viver. Nosso alvo é entrar no reino dos céus. A aparência, a realidade e a manifestação do reino. Nos dias atuais, entre nós cristãos, há dois aspectos em relação ao reino: a aparência e a realidade. A maneira como você e eu nos portamos no viver da igreja determinará se estaremos ou não na manifestação do reino. Esse é um assunto que faz parte do plano de Deus. Hoje estamos na era da graça, que inclui a realidade e a aparência do reino. Os que vivem
a realidade do reino dos céus terão o direito de participar da sua manifestação, que é o galardão. Os que vivem a aparência, entretanto, serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, isto é, perderão o galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. Para entender melhor, considere que o reino de Deus compreende da eternidade passada à eternidade futura. Para entrar nele, basta nascer de novo por meio de crer no Senhor Jesus. João 3,5. O reino dos céus engloba a era atual da Igreja, na qual precisamos viver a realidade desse reino e não a aparência. Mateus 16, do 18 ao 19. A manifestação desse reino, porém, está dentro do reino de Deus e é destinada aos vencedores hoje, ou seja, aos que levaram a sério a vida da Igreja em seu cotidiano, estando dispostos a fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3 e o versículo 10, e o capítulo 7, versículo 21. Então, quando vier o reino milenar, que é a era seguinte, será a manifestação dessa realidade. Mateus 16, 27. Hoje, o reino está dentro de nós. Lucas 17, 21. Ninguém enxerga, mas quando pregarmos o Evangelho, nosso intuito é levar a outros a realidade do reino dos céus, que é a vida da Igreja. Quando formos para as ruas com a camisa com os dizeres "Posso orar por você?", após a oração é sempre bom deixar com a pessoa algum livro espiritual ou um exemplar do jornal Árvore da Vida. Nosso desejo, além de abençoá-las com a oração, é também disponibilizar uma literatura saudável para a sua edificação. A ressurreição profetizada nas Escrituras. Retomando no versículo 20 de 1 Coríntios 15, lemos: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra primícias nesse versículo nos remete ao livro de Levítico e representa os frutos que amadureciam primeiro. Esses frutos eram colhidos, ofertados a Deus e movidos pelo sacerdote no dia imediato ao sábado, isto é, no domingo. Levítico 23, do 10 ao 12. Cristo, como as primícias, foi predito no Antigo Testamento. Usando a linguagem de Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, Cristo refere-se às primícias da ressurreição, pois ele ressuscitou primeiro. Na Epístola aos Colossenses, Cristo é chamado de o primogênito de entre os mortos. Colossenses 1,18. Em Efésios, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Efésios 1:20. E em Mateus, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, em um domingo. Esse fato foi percebido pelas irmãs Maria Madalena e a outra Maria, que chegaram bem cedo ao sepulcro, porque com simplicidade creram nas palavras do Senhor quando ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Mateus 28, do 1 ao 7. Vejamos agora o legado de Adão e o de Cristo. Leamos: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 21 ao 22. Enquanto em Adão o pecado introduziu a morte nos homens, por meio de Cristo temos a ressurreição e com ela a vida. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 15. A partir do versículo 23 de 1 Coríntios 15, Paulo apresenta a ordem dos que ressuscitarão, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Por ser o primeiro, Cristo é as primícias, depois seremos nós os que são de Cristo em sua segunda vinda.